De volta ao seu programa, e eu já estou vivendo aquele momento crítico de conseguir querer falar muita coisa e não tenho tempo para tudo, mas então vamos organizar da seguinte forma. Vamos falar do assunto que eu deixei ali pendente no bloco anterior. Vamos falar de política e os cristãos. Eu tenho aqui 2 comentários que são completamente contraditórios. Pessoas que participaram aqui no Facebook com a gente. Uma pessoa disse o seguinte: olha, faz 6 anos que eu só justifico o meu voto e não me sinto nem um pouco prejudicada. Estou nesse mundo só de passagem. Estou entendendo que essa pessoa está dizendo o seguinte: eu estou esperando um futuro melhor, um novo mundo que Deus me prometeu. A outra pessoa diz: com certeza eu me interesso por política. Hoje eu voto com responsabilidade, oro antes das eleições e depois da eleição continuo orando pelo candidato. O professor Luiz Fernando é cristão também. E aí? Orar pelo voto, orar pelo candidato, isso combina? Ou tá certo aí quem nem está preocupado com esse aspecto, porque a gente tem que esperar a volta de Jesus e esse mundo ser transformado? Orar sempre é bom, né? É muito bom orar, estamos orando constantemente, mas é preciso cobrar também, né? Não basta apenas orar, temos que cobrar aquele sujeito que a gente votou. Quanto ao nosso mundo como passagem, sim, esse mundo para nós é uma passagem, é verdade, né? Mas isso não quer dizer que a gente abdique da nossa vida por esperar um mundo melhor lá na frente. Quer ver um exemplo? Vou mudar da minha casa daqui a 6 meses. Você para de limpar a casa e vai ficar morando na casa mais 6 meses? Você para de ir no supermercado? Pois é. Você para de sair nas ruas, de ir no parque, de ajudar a sua associação de moradores ou do condomínio que você vive? Não para. Né? Você tem que continuar vivendo e mais, ativamente. Então, respondendo a sua pergunta, o cristão necessita participar da política? Eu diria, não apenas necessita, ele deve participar da política. Assim como qualquer outro cidadão. Assim como qualquer outro cidadão, ele é um cidadão. E mais, por ser um cidadão cristão, ele pode, né, nesse processo, né, de política, ele pode inclusive dar o bom exemplo que tanto nos falta no Brasil. Com certeza. Agora, o professor Edinho, o professor Luiz Fernando falou de acompanhar e cobrar o político. Como é que o cidadão comum pode fazer isso? Hoje essa ação está bem mais facilitada, né? Por exemplo, na cidade, hoje existe um movimento muito grande. Jacareí, por exemplo, tem a TV Câmara. Então, antigamente, para o cidadão poder assistir a sessão de Câmara, ele teria que ir lá fisicamente, sentar no plenário, ficar 4, 5, 6 horas assistindo. Hoje ele consegue assistir na casa dele e acompanhar o trabalho dos vereadores, é uma forma. A internet também facilitou muito, a grande parte dos vereadores, dos representantes públicos tem seu próprio site. A própria legislação também começou a obrigar, através não só a lei da ficha limpa, então referencia quais são os candidatos que têm boa conduta e obriga, através da lei da transparência, a publicação dos gastos e tal. Então tem hoje muitas ferramentas que possibilitam o cidadão de bem a acompanhar o que está sendo feito com a coisa pública. Mas e para aquele que ainda não é representante público, como acompanhar a vida dele? Daí é o processo eleitoral mesmo, são os 90 dias de eleição em que o eleitor, o cidadão, deve aproveitar esse período para conhecer, se possível conversar pessoalmente, pesquisar a vida do candidato, não se entregar só aquele jingle ou aquela imagem bonita da foto ou aquele folder feito por um grande publicitário para induzir ele a realmente querer votar naquela pessoa, mas ter essa atitude. Por isso que o ato da cidadania não é só votar, virar as costas e esperar a próxima eleição. É acompanhar votar e acompanhar. A democracia não é um sistema perfeito, mas até agora foi o menos pior. O contrário, que foi o autoritarismo, nós já aprovamos e não gostamos. Só que a democracia só funciona com participação. Se não houver participação, fica um grupo reclamando do outro que está lá, só que o outro só está lá porque o grupo que está aqui colocou. Claro. Ninguém entra pelas portas dos fundos. Eu já falei algumas vezes aqui nas minhas conversas com a Bianca, quando tem um assunto político, de que se o brasileiro entendesse de política o tanto que ele entende de futebol, porque todo brasileiro é meio técnico da seleção, né? Se ele entendesse da mesma forma de política, talvez a gente tivesse um país um pouco diferente.
Vocês concordam comigo ou não? E isso só vai continuar com um bate-papo, com isso, com trocar ideia, com falar igual. Eu usaria política e novela, são dois assuntos que todo mundo comenta. Futebol e novela. Reality show também. Então, assim, começar a tratar a política na mesa da família, do almoço, Claro. do domingo, conversando. Pra ter uma formação com os filhos, Porque daí inclusive. deixa de ser um assunto que todo mundo pejorativo quer se afastar, passa a ser um assunto que as pessoas vão realmente se apossar dele. E você falou dos cristãos, eu acho que as pessoas de bem têm que ocupar esse espaço. Por que não se candidatar a serem eles os representantes também? Porque se as pessoas de bem não ocupar os espaços, quem vai ocupar esse espaço? O espaço vai continuar existindo. E alguém vai ocupar, né? Você ia falar alguma coisa, professor Luiz Fernando? Não, eu ainda penso que a sociedade brasileira precisa ainda estar mais madura politicamente lá na frente para tentar mudar essa situação. Por exemplo, hoje o político ele é supervalorizado no Brasil, né? Você diz financeiramente? Financeiramente, status, ele é político, ou ele é o presidente da República. Em democracias avançadas, isso não acontece, né? O político, ele está no nível da sociedade. No Brasil, ele está acima do nível social. Aliás, o político, como bem disse o professor Edinho, ele está lá porque a sociedade o colocou, né? É um processo democrático. Então, ele está a serviço da população. Ele é empregado da população. Exatamente, é um funcionário. Um funcionário. E eu penso que uma autorregulação social no Brasil em relação à política seria um passo muito maduro para a consolidação democrática, né? Ou seja, a própria sociedade se autorregular nos aspectos políticos, não necessitar apenas de um prefeito ou do governador para que as coisas aconteçam, certo? Isso pode acontecer através da organização social. E no Brasil ainda isso é muito verde ainda, ela precisa amadurecer essa questão. Muito embrionário, né? Deixa eu tocar, não sei quanto tempo eu tenho ainda, Leilane, mas uma pesquisa que foi feita pelo Data Senado revelou o seguinte: cresceu a rejeição ao voto obrigatório. 3 em cada 5 brasileiros são contrários a ele. Em dezembro de 2012, era 50,8%, hoje é 59%. Opinião de vocês, se a gente não tivesse o voto obrigatório, talvez a gente tivesse um cenário político muito diferente? Eu tenho lá minhas dúvidas. Primeiro assim, quem não vota acontece o quê? A pessoa fala, voto obrigatório. Igual essa senhora falou que faz 6 anos que não vota. A multa é irrisória para quem não vota. Então quem não quiser votar não vai ter grandes prejuízos por isso. Ao mesmo tempo, o voto obrigatório ele cria essa sensação pedagógica de ir lá e cumprir o seu dever. Então, esse é o lado positivo, mas também tem o lado negativo. Tem que votar, vai lá, faz de qualquer jeito porque é obrigado. Vamos ver o outro lado. Se não for obrigatório, nós trabalhando com toda essa informação que nós colocamos aqui, que a população não tem muito interesse para a política, nós podemos chegar num contexto onde nossos representantes vão ser escolhidos por uma minoria que se interessou votar. E outra minoria vai continuar reclamando, mas falar, eu não votei, então eu não tenho culpa nisso. Então eu tenho dúvida, não defini ainda meu ponto de vista com relação a isso, mas eu tenho dúvida se o Brasil está preparado, culturalmente, educacionalmente preparado para isso. A França, teve as 4, 5 eleições atrás, que fez muito calor numa época de eleição lá, e que um candidato, assim, um tiririca da vida, quase foi para o segundo turno. E um cara muito mais preparado nem foi para o segundo turno por conta de um absenteísmo muito grande no dia da votação. Dentro do segundo turno, todo mundo foi lá votar. Então, se num país tão maduro acontece, às vezes, quase acidentes, imagine no nosso, com toda a dificuldade logística desse país continental. Então, eu tenho dúvidas nesse ponto. E a segunda dúvida é um medo, daí é o seguinte: se voto virar um favor, o que as pessoas vão fazer para fazer esse favor? Será que isso não pode aumentar a compra do voto? Então já é muito presente. Eu te dou isso para você ir lá votar, então. Então, assim, eu tenho dúvidas se nós estamos preparados para isso. E você? Eu creio que o Brasil não está preparado ainda para esse processo, né? Hoje, né? Então acho que os dois concordam que é um ideal, mas que a gente não está pronto ainda. Exatamente, é um ideal. Hoje, por exemplo, o presidente da República, que é eleito, né? Ele tem a maioria dos votos, né, das pessoas que podem votar.
né? E ainda assim as pessoas que votaram em outro candidato, né, não legitimam esse presidente. Ou seja, eu não votei nele, ele não me representa. Como assim não representa? Democracia é isso, a maioria representa. Claro. Essa é a democracia. Aí depois ele tem que lutar para conquistar durante o período de governo, aquela popularidade e tal. Exatamente. Então, se você não votou na pessoa que foi eleita, você vai ter que apoiar essa pessoa, porque ela foi eleita. A gente até estava conversando no intervalo. Outro grande erro, né, que a mídia inclusive bate bastante, até antes dessa história do presidente eleito. O presidente ainda não foi eleito, mas tem um que está ganhando nas intenções de voto, então vou votar nele, não no que eu gostaria de votar, porque aí eu vou perder meu voto. Essa figura de perder o voto é uma coisa muito curiosa, né? Ninguém perde o voto. Uhum. Nós não somos obrigados a ter a mesma opinião ou ter a opinião da maioria, né? É importante as pessoas terem convicção e escolher como escolhe coisas importantes da própria vida, tá? Se escolher alguém para se representar, então que tenha critério, que tenha pensado, que tenha analisado, tenha um motivo para ter votado, mas o motivo relacionado ao trabalho dele, não porque ele é bonito, porque ele é feio, porque ele fala, porque ele não fala, mas algo relacionado ao trabalho dele, como escolhemos as pessoas para trabalhar em nossa casa, em nossa empresa. Então, eu penso que esse critério vai vir ainda com a prática, acerto e erro, tudo na vida é essa repetição. E como o professor mesmo colocou, nós somos uma democracia bastante jovem e ainda penso que vai algumas eleições para, com o tempo, com a prática, e a gente conseguir ter com essa maturidade que a gente conversou e amadurecendo, sem dúvida. Tem que encerrar o programa, gente. Que pena. Que pena. Muito obrigado, professor Edinho, pela presença, professor Luiz Fernando, muito obrigado. Acrescentaram muito aí a nossa discussão. Muito obrigado mesmo. Gente, ficamos por aqui. Amanhã você acompanha o nosso Melhor da Semana, às 5 horas da tarde. A gente vai acompanhar o seguinte, a gente vai rever o programa que a gente recebeu a Darleide Alves, apresentadora do programa Consultório de Família Sem Tabus. A gente falou sobre o início do namoro. Lembra que foi essa semana? Você acompanha de novo amanhã às 5 horas da tarde. Na semana que vem, a gente vai falar sobre muita coisa. A gente vai falar sobre etiqueta, como se comportar em algumas situações bem complicadas, dentro do ônibus, se você é mãe e seu filho começa a fazer alguma coisa errada dentro de uma loja, fazer arte, enfim, situações muito complexas aí que a gente vive, o que a etiqueta diz pra gente? Então amanhã, essa semana tem isso, a gente vai falar sobre redes sociais e como a gente vive mais uma vida digital hoje do que uma vida real e muito mais. Ficamos por aqui, um abraço, ótimo final de semana, a gente se encontra amanhã às 5 horas e ao vivo na segunda-feira, até lá.